Paz de Deus, gente. Tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja manifestando na sua vida. Com a ajuda de Deus, vamos ler hoje Mateus, no capítulo 26, no versículo 14 ao 16. Três versículos, gente. O título: O preço da traição. É um São os versículos, como eu disse aqui, três versículos, mas é tão pequeno, mas de tão grande profundidade e que traz uma grande reflexão. Mas vamos ler aqui com a ajuda de Deus. Já deixa o like aí, compartilha com alguém esse vídeo e vamos tentar aqui deixar o texto, tentar não, deixar o texto aqui falar por si só, o Espírito Santo nos ensinar e juntos nós crescermos no entendimento, na sabedoria da palavra, porque aqui é o nosso manual de vida, né, gente? Então, pega a sua Bíblia e vamos juntos. Versículo 14 do capítulo 26. Então, então um dos doze, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe disseram: 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Glória a Deus, né, gente? Então, o Judas Iscariote, ele era um homem que ele queria que o Messias, que Jesus, fosse um revolucionário. Ele queria tirar o povo dele da servidão do Império Romano que imperava ali naquele tempo. Eles pagavam tributos, eles eram como se fosse escravizado, né? Pela história que a gente conhece sobre o Império Romano, que dominou muitos lugares, né, gente? Então, o povo ali de Israel, eles serviam o Império Romano. Então, Judas esperava que o Messias, porque tinha profecia sobre isso, que ele viesse libertar o povo ali de Israel das mãos do seu opressor. Só que ele não entendeu que essa libertação que o Messias, que Jesus veio trazer, era uma libertação espiritual, era uma libertação mental, uma libertação até mesmo física, para que fisicamente os homens não viessem mais ser dominados pelo pecado, que faz com que todos os homens pequem devido à primeira queda do primeiro homem, Adão. Então, a carne, aquilo que é carne é inclinado para as coisas da carne, para o pecado. Mas o Senhor veio para restaurar a nossa vida com Deus. E essa era a mensagem de Jesus, para que nós pudéssemos servir a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, toda a nossa alma, né? Como nós lemos aqui diversas histórias aqui, até aqui no versículo, no capítulo 26, nós lemos aqui várias parábolas, Jesus ensinando, mostrando o que é o reino dos céus. Mas Judas Iscariotes, ele criou uma expectativa e por esse todo o tempo que ele andava com Jesus, ele viu os milagres, ele viu as multiplicações, ele viu toda a obra que o Senhor Jesus foi fazendo. Porém, ele percebeu que Jesus não estava cumprindo uma expectativa dele, que era se levantar contra o Império Romano, contra os seus opressores. E com isso, ele ficou frustrado.
por Jesus não cumprir aquilo que ele esperava, até mesmo das profecias sobre a libertação. Ele não entendeu que era uma libertação espiritual, uma libertação da carne, uma libertação do pecado. Era que Jesus estava trazendo, conectando Deus e os homens. Ele não entendeu isso, mas ele criou uma expectativa de que Jesus tinha que fazer aquilo que ele queria. E quantos que viram milagres, viram obras, viram maravilhas, andaram com Jesus, provou das multiplicações, das curas, mas tinham expectativas em Deus, em alguma área da vida, e deixou para trás, assim como Judas, todas as maravilhas, obras, e se apegou nas expectativas frustradas e abandonou o Senhor Jesus. Traiu o Senhor Jesus também. Talvez você seja essa pessoa que se frustrou porque Jesus não fez aquilo que você gostaria que fosse feito. Mas você também não considerou todas as obras e maravilhas e favores que você alcançou de Deus. Coisas que, pela graça, que é um favor imerecível, você não alcançaria. Glórias a Deus. E você deixou de lado pelo Senhor não ter cumprido as suas expectativas. E assim é a história de Judas. Ele, percebendo, andando com Jesus há 3 anos, né? Ministério de Jesus, e ele foi vendo que a mensagem de Jesus, que as ações de Jesus não cumpririam os seus requisitos, aquilo que ele gostaria, que houvesse uma rebelião, uma guerra civil, né? Que o Messias liderasse o povo para um conflito contra aquele império romano. Mas Jesus não veio para isso, como nós lemos aqui várias vezes, como no decorrer da história, nós conseguimos entender a mensagem de Jesus, que era uma mensagem para nós transformar a nossa mente e viver aquilo que é bom, perfeito e agradável mediante a vontade de Deus. E aí, Judas, partindo desse contexto de ser frustrado na sua expectativa, ele procurou os príncipes dos sacerdotes e falou para eles, né? O que vocês querem? Para que vocês querem me dar? O que vocês vão me dar se eu entregar ele? Se eu entregar ele? E eles disseram: 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Aqui, pelo que dá para entender, e eles lhe passaram 30 moedas de prata. Por certo é que dá para entender que eles já pagaram as moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para entregar Jesus. E aí, como nós sabemos da história, Judas encontrou um caminho, nós vamos ler aqui mais para frente, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele conseguiu entregar Jesus. Mas olhando a história de Judas, conseguimos perceber pela frustração, por Jesus não ter cumprido a sua expectativa. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele sempre ensinou também nas suas palavras, dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele foi ensinando: busca o Senhor de todo o seu coração. Se Deus cuida das aves do céu, dos lírios dos campos, quanto mais de vocês, homem de pouca fé. Com isso eu entendo que é bom sonhar, é bom você ter planos, mas antes de colocar suas expectativas nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você quer fazer como projeto de vida,
consulta o Senhor, busca Ele. Porque olha o que a palavra diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Eu já falei disso várias vezes aqui, talvez você está chegando agora, ou talvez você já ouviu falar sobre isso. Quando você busca transformar sua mente, sua mentalidade, para viver segundo aquilo que Deus quer, alinhando os seus sonhos e projetos junto com o propósito de Deus, para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Seus planos não serão frustrados por ninguém. Ainda que alguém queira te trair, te vender, falar mal de você, travar sua vida de alguma maneira, eles não estão lutando contra você. Eles estarão lutando contra o projeto de Deus. E se Deus te chamou para um projeto, para uma causa, para uma missão, para uma obra, nada, nem ninguém pode parar. Glória a Deus. Glória a Deus. E não justificando o que Judas fez, porque ele não entendeu a mensagem de Jesus. Ou talvez entendeu, mas a frustração foi maior, né? O Jesus não ter cumprido aquilo que ele gostaria, que ele queria, pesou mais do que todas as obras que ele viu. Judas, ele viu o mar dando os peixes, a pesca maravilhosa. Judas viu o pão multiplicar, viu curas, homens e mulheres sendo libertos, crianças. Ele viu. Só que ele preferiu ficar com a frustração daquilo que não foi feito. E eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua história. Talvez você tenha passado por frustrações que Deus não entregou na sua mão aquilo que você gostaria. Mas o convite aqui hoje, se você nunca pensou dessa maneira, você nunca levou sua vida dessa maneira, ore a Deus, peça que Deus mostre o caminho para que Ele te chamou, o seu propósito. Porque dessa maneira, você alinhando o seu projeto de vida junto com o propósito de Deus, nada nem ninguém pode parar a sua história. Agora falando sobre traição, a traição ela nasce na intimidade. Né? Judas ele só traiu Jesus porque ele era amigo de Jesus, andava com Jesus. Judas entregou Jesus para os soldados romanos ou para os príncipes dos fariseus, que foram junto, né? Salvo engano, quem pegou Jesus foi os príncipes dos fariseus, o povo dele mesmo ali, o exército ali do templo, né? Salvo engano. E levou para Pilatos. Mas a traição, ela nasce de pessoas próximas. De amigos que você acha que é amigos. De parentes que você acha que é seu amigo, sua família, que nunca vai fazer um mal para você. E nasce da intimidade, a traição, a frustração, nesse caso de Jesus, né? Tem uma parte que ele diz, com um beijo me trai. Quantas pessoas próximas dá tapa nas costas, traz um sorriso no rosto, mas a falsidade é a inveja dentro do coração. E quem de nós pode dizer que nunca passou por uma situação dessa? De um ente querido, de um amigo, de uma pessoa te vender, nos vender. Por dinheiro ou por conversas, pelo simples fato de nascer a inveja no coração e da pessoa não suportar o brilho que Deus colocou em você e em mim. E saber que todo mundo fala bem de você, e saber que você
ajuda as pessoas e não tem quem fale mal de você, e dentro dessa pessoa nasce a inveja, que ela gostaria de ser igual a você, mas não consegue ser. Porque na vida dela ela não segue princípios, ela não tem valores, ela é como Judas, um traidor ou uma traidora. E por simplesmente, talvez, você não seguir, não cumprir as expectativas que ela tem sobre você. Ainda eu conversando essa semana com um irmão, e ele falou sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, foi interessante a fala dele. Ele falou, irmão, Ronaldo, tem pessoas que olham para nós e criam uma expectativa de nós. Que olha para nós e acha que nós somos um tipo de pessoa. Mas quando se aproxima e vê que nós não somos aquilo que eles pensaram que era, eles ficam com raiva. Ele contando uma experiência da vida dele, eu achei muito interessante isso. Pessoas que não te conhecem, pessoas que te vê de longe, ou talvez ouve falar de você, ela cria uma expectativa que você é de um jeito, mas quando ela se aproxima de você, vê que você não cumpre aqueles requisitos que ela de longe achou que tinha, ela te menospreza, ela te fala mal de você, ou essa pessoa escutou alguém falando alguma coisa de você, falando mal de você, coisa que distorce a realidade daquilo que você é verdadeiramente, porque para mim falar de alguém, eu não posso simplesmente ouvir o que alguém falou dessa pessoa e eu tirar as conclusões, olhar para aquela pessoa com uma ótica, com o olhar daquele crítico que falou mal dessa pessoa. Até porque Deus abomina, né, a língua que mente e que semeia contenda entre os irmãos. É um abominável ao Senhor. Isso está na palavra. Mas eu tenho que tirar as minhas conclusões. Provar, né, um relacionamento é como uma comida. Eu comer um tipo de comida e dizer que eu não gosto para todo mundo, e essas pessoas que nem provaram a comida dizer que não gosta também. Simplesmente porque eu falei, não faz sentido isso. E quantas pessoas não são assim? Criam, pegam fala mal de alguém sem saber realmente de uma história. Ou não deixam de provar uma comida, de provar uma viagem, de ir em algum lugar, porque alguém ali falou que não era bom. Isso é uma tolice quem cai nessa prática, porque você deixa de experimentar relacionamento com pessoas, com lugares, com comida, simplesmente porque você ouviu uma pessoa tola. E aí você se torna mais um tolo, por você não ter as suas próprias experiências. Glória a Deus. Quanta coisa, né, gente? Uma palavra de 3 versículos. O Espírito Santo vai nos trazendo, nos guiando. Eu dou graças a Deus, porque independente do que as pessoas falam sobre mim ou sobre alguém, eu gosto de ter as minhas experiências com as pessoas, com os lugares, e eu mesmo poder dizer, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Glória a Deus. Mas volto a dizer, gente, não se frustre com o Senhor Jesus. Se ele não cumpriu as suas expectativas, é porque ele sabe que esse plano não é bom para você. E ele está te preservando e guardando de qualquer perigo ou mal. Mas confia nele, de todo o seu coração, de toda a sua força. Viva aquilo que ele determinou para você, ou que ele vai determinar através de uma oração que você vai fazer, pedindo um caminho para seguir. Eu tenho certeza que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas obras e promessas. Glória a Deus. Vou fazer uma oração, gente. Eu encerro por aqui. Mas eu vou fazer uma oração. Faz tempo que eu não oro, né? E vamos orar junto, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai. Em nome do Senhor Jesus, nosso amigo, nosso Salvador.
Graça nós te damos, Pai, pela certeza e fé de saber que o Senhor ouve a nossa oração, escuta o nosso clamor, sabe de toda a nossa, do nosso deitar, do nosso levantar, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, Senhor, dos segredos do coração. Pai, quero te pedir nessa oração que todas as expectativas ou planos que nós temos, ainda que o Senhor veja que não é bom nos dar, mas que em todo o tempo venha prevalecer a gratidão das obras e maravilhas que nós já vivemos, que nós já experimentamos da tua bondosa mão. Pai, clarifica para nós o nosso propósito. Mostra para nós o caminho que devemos seguir para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Muda as nossas palavras, muda a nossa mente, muda nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam inspiração do Espírito Santo, que o nosso falar seja para glorificar o teu santo nome. Aleluia. Bendito é o teu nome. Pai, que o nosso olhar seja para ter um olhar de misericórdia. Aleluia. E que no nosso nariz nunca venha faltar o fôlego de vida, Senhor, que o Senhor depositou em nós. E maiormente, Senhor, quero te pedir que o teu Santo Espírito sempre venha nos conduzindo na verdade, no caminho, na justiça da tua palavra. Não importa os traidores que passarem pela nossa vida. Não importa as línguas mentirosas que se levantarem contra nós. Não importa os dedos que nos apontam, Senhor Jesus. Porque tudo isso o Senhor passou, foi fiel e obediente, bendito ao teu nome, ao nosso Deus, e cumpriu o seu propósito. E agora nós estamos aqui, Senhor, contando com a tua verdade, contando com a tua força, com a tua direção. E em tudo, Senhor, seja sempre feita a tua vontade. Para que nós possamos, Senhor, ser felizes nessa terra e ter a certeza que o Senhor anda conosco e vai nos conduzindo para a vida eterna, que é em glória no céu. Pai, toma as pessoas que foram traídas nas tuas mãos, foram machucadas emocionalmente e espiritualmente, pessoas que o amigo próximo traiu, falou mal, toma nas tuas mãos, Senhor. Ajuda essa pessoa a se reerguer emocionalmente e espiritualmente e saber, bendito é o teu nome, que ainda que o mundo nos traia ou vire as costas para nós, o Senhor é aquele que sempre está de mão ou de braços abertos para nós, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é o nosso amigo fiel. Essas bênçãos te pedimos no nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero essa oração, gente. Já abençoe a sua vida.